Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição será Chamados a Viver como Luz. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje, que nos ajuda a compreender aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, é Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, que diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Como as pessoas dos dias de Jesus, aqueles que eram os ouvintes primários dessas palavras de Jesus, entenderam aquilo que era o propósito delas. E qual é a aplicação dessas mesmas palavras para nós que vivemos hoje em pleno século XXI? O que é que significa ser luz do mundo, brilhar em meio às trevas? É exatamente isso que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui no nosso canal. Continua com a gente. Uma coisa é fato, estamos vivendo em dias realmente muito trabalhosos. Antes de podermos falar sobre os nossos dias, entretanto, vamos tentar analisar como é que os ouvintes primários das palavras de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, como é que eles estavam vivendo. O Roma havia invadido aquele pedacinho de terra onde hoje se encontra Israel, havia subjugado as pessoas que ali viviam, que pagavam pesados impostos a esse país que havia tomado conta do seu próprio país. As pessoas estavam vivendo numa miséria sem tamanho. Era realmente alguma coisa muito complicada, além de ter que aceitar os dominadores estrangeiros que agora simplesmente determinavam aquilo que eles podiam ou não podiam fazer, e ao mesmo tempo retiravam deles o pouco dinheiro, os poucos recursos que eles tinham para poder conseguir se manter. A vida era realmente muito difícil. O ódio marcava a maior parte das pessoas daquele tempo. Milícias que se revoltavam contra o poder dominante e que tentavam assassinar romanos ou expulsá-los dali, se levantavam momento após momento. Roma, por sua vez, reagia com mão poderosa, com mão firme, esmagando qualquer tipo de revolta. Os evangelhos chegam a mencionar determinada revolta que teve lugar e cerca de 200 judeus que foram massacrados por ordem do próprio Pilatos, que era procurador romano ali na região da Judéia. E essa é apenas uma das revoltas que são mencionadas, mas haviam muitos levantes naquele tempo todo. Os judeus olhavam para as profecias relacionadas àquele tempo, relacionadas a Israel, e se perguntavam quando é que essas profecias vão acontecer. E um ódio tremendo contra aqueles que eram os invasores do seu país marcavam o coração da maior parte dos judeus do primeiro século. Foi para essas pessoas empobrecidas, perseguidas, vivendo no meio desse grande conflito, que Jesus Cristo direcionou essas mesmas palavras. Mateus capítulo 5 começa dizendo que Jesus viu as multidões e então passou a ensiná-las dizendo. Jesus olhou para as multidões, e a palavra ver aqui denota aquilo que Jesus sempre fazia. Jesus enxergava as pessoas. O mais importante para Jesus não era, às vezes, nem tanto o conteúdo que ele ia ministrar, mas a pessoa que seria o seu ouvinte. É tanto que Jesus se preocupava tanto com pessoas que boa parte dos seus discursos mais profundos ele fez para o auditório de uma só pessoa. Analise, por exemplo, João capítulo 3, quando ele está junto com Nicodemos, um único indivíduo, numa noite escura, num lugar afastado de tudo, porque Nicodemos tinha vergonha de se identificar com Cristo Jesus. A profundidade daquelas palavras que Jesus acabou ministrando a ele. Quando você olha, por exemplo, para a mulher samaritana junto ao poço de Sicar, que acaba tendo uma conversa, um diálogo com Cristo e como ele se revela para ela. E Jesus valorizava as pessoas. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é as pessoas do primeiro século que ouviram as palavras imediatas de Jesus estavam vivendo um contexto de opressão. Opressão política, mas em termos religiosos, a opressão não era menor. Os líderes religiosos daquele tempo buscavam também extorquir das pessoas o pouco dinheiro que lhes sobravam. Eles eram, de alguma maneira, para poderem receber a bênção de Deus, eles tinham que arranjar meios para poder conseguir comprar cordeiros, para poder levar até o templo,
pagar os seus dízimos, os seus votos no contexto da própria adoração a Deus. As pessoas, e ao mesmo tempo, haviam colocado um fardo pesado de regras e mais regras sobre a nação. Boa parte das pessoas tinham se desencantado em termos políticos e ao mesmo tempo em termos espirituais. Boa parte das pessoas nem sequer se achavam mais dignas de poder buscar a presença de Deus, porque afinal de contas, aquilo que havia sido explicado para eles sobre Deus era um Deus bem diferente daquele que é mencionado pela palavra de Deus. E eles, a maior parte da nação, estava agora longe do caminho do Senhor. São essas pessoas que são vistas por Jesus. E Jesus começa agora, depois de olhar para elas, ele vai dizer, olha, felizes são os humildes de espírito, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, felizes, e ele vai usar aqui uma grande quantidade de situações que vão mencionar quem são aqueles que realmente são felizes, os que são misericordiosos, os pacificadores, os que são puros de coração, e a lista vai seguindo. E Jesus está tentando mostrar para eles que mesmo vivendo em situações políticas e religiosas complicadas, é possível ser feliz. Existe uma determinada postura que o verdadeiro cristão ele vai acabar tendo no meio das situações de caos, que vai trazer a ele a felicidade. A felicidade ela não está atrelada às circunstâncias externas. Você não é feliz porque as coisas correm bem na política, porque as coisas correm bem na saúde, na segurança pública, ou até mesmo dentro do contexto da própria igreja. Você é feliz quando você compreende os princípios que regem a sua vida e que foram explicados por Cristo Jesus, bem como pelos apóstolos e profetas na palavra de Deus, e resolve vivê-los. Feliz é a pessoa que se deixa dirigir pela palavra do Senhor. É essa a ideia que Jesus está aqui dizendo para eles. E no momento em que você começa a viver os princípios da palavra de Deus, você se torna luz. Por quê? Porque quando a maior parte das pessoas pega o público de Jesus lá do primeiro século, enquanto a maior parte das pessoas estão com ódio dos romanos, Jesus assim, faz o seguinte, quando alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. E os romanos, eles tinham autoridade para isso. Se eles estavam carregando um fardo e encontravam um judeu, eles podiam obrigar o indivíduo a caminhar 1 milha junto com ele. E Jesus disse, se ele te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te pedir emprestado a capa, não empreste, dê. Se alguém lhe der uma bofetada de um lado do rosto, ofereça outra face. Dê a quem pede emprestado. Perdoe a quem não merece. Quando você olha para esses princípios, você fala, mas como é que eu vou ser feliz vivendo desse jeito? O que Jesus está dizendo é que é o seguinte, problemas e dificuldades nós vamos ter em qualquer época. E inclusive quando paramos para poder pensar na nossa realidade hoje em dia, os mesmos problemas que os judeus tinham naquele tempo, nós temos hoje em dia só com uma roupagem nova. Continuamos tendo opressão, continuamos tendo gente que está ganhando vantagem em cima de nós, continuamos pagando impostos pesadíssimos enquanto uma elite pequena acaba vivendo muito bem à custa dos recursos que nós acabamos contribuindo para o próprio Estado funcionar, a corrupção por todos os lados, o mundo religioso completamente perdido à nossa volta, um monte de gente tentando tirar vantagem da gente também em termos de religiosidade. Como é que nós devemos viver? A mesma mensagem, você percebe que a mensagem que Jesus deu lá no primeiro século, ela é muito relevante para hoje em dia. E Jesus vai usar os mesmos princípios e vai dizer, faz o seguinte, viva os princípios da palavra e não permita que as circunstâncias determinem se você vai ser feliz ou não. Seja feliz vivendo, assim diz o Senhor. Seja feliz vivendo os princípios da palavra do Senhor. Não permita que aqueles que estão vivendo de forma equivocada e longe da palavra de Deus determinem quem você vai ser. Determine como você vai viver e determine o que você vai sentir. Viva os princípios da palavra de Deus. E quando você vive os princípios da palavra de Deus, então você acaba se tornando luz. E eu quero que você compreenda que enquanto você está vivendo desse jeito, você vai valorizando as pessoas que estão à sua volta. Mesmo aqueles que não merecem. Porque quando você perdoa aquele que te ofendeu, você está valorizando a pessoa. Mesmo que ela não mereça. Aí você diz, mas ele não merece. Mas quando você olha para si mesmo e percebe que Deus te perdoou, sem que você merecesse, você só está oferecendo ao teu próximo aquilo que você já recebeu da parte de Deus. Portanto, assim, aquilo que Jesus está dizendo é que vivendo esses princípios nós vamos ser luz. Vamos levar luz aonde só existe trevas,
onde existe infelicidade. É um desafio? Claro que é. Mas feliz é aquele que decide viver, ou assim diz o Senhor, mesmo que pareça em alguns momentos não fazer o mínimo sentido. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a viver essa realidade. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, porque ela nos desafia. É realmente um grande desafio viver os princípios da tua palavra e ser luz vivendo aquilo que a tua palavra nos revela, mesmo que às vezes não faça o mínimo sentido viver esses mesmos princípios. Dê-nos forças, pois é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?